Olá a todos, meu nome é Guilherme Torres, sou professor de Biologia. Vamos iniciar nossa primeira aula, com a aula de Introdução à Genética, tudo bem? Esse aqui na imagem é Gregor Mendel, é o pai da genética, conhecido como o pai da genética, pioneiro nos experimentos com relação ao estudo da genética. Ele que começou tudo lá. Vamos lá então. Então, para a gente começar o estudo de genética, eu preciso que a gente saiba alguns termozinhos, né? O que seria genética, professor? Genética nada mais é que o estudo dos genes, tá? Tá, professor, eu não sabia o que era genética, mas eu não sei ainda o que é gene, tá? Genes nada mais são, que sequências, que carregam uma informação. Mas informação para fazer o que, prof? É para fazer uma proteína, tá? Essa informação está lá no DNA. Esse DNA depois ele é lido, enzimas transformam o DNA, em um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é lido lá no ribossomo e é convertido, traduzido numa proteína. Tudo bem? Tá, mas essas informações vieram da onde, professor? Vieram dos nossos pais, Nós temos, por exemplo, na espécie humana, 46 cromossomos. 23 veio do pai, 23 veio da mãe. Tudo bem? A hora que aconteceu a cariogamia, a hora que o espermatozoide do pai encontrou o óvulo da mãe, 23 veio de cada um. Na espécie humana nós temos 46, tá? 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Nos homens XY, nas mulheres XX. Tudo bem? Então, essa hereditariedade, isso lá que veio dos nossos pais, nada mais é que a transmissão para descendentes. Tudo bem? Eu tenho outras informações ainda, tá? Como cromossomo. Tá, eu falei para vocês que nós temos 46. O que seria cromossomos? O que seriam cromossomos, no caso? Seriam sequências com vários genes. Se os genes carregam informações para fazer uma proteína, vários genes constituem um cromossomo. Tá? E são sempre doados pelos pais, tá bom? Doados pelos pais. Esses genes, tá? Eles podem ocorrer em formas alternativas. Isso a gente chama de alelo. Aqui a gente fala do azão e do azinho, no caso do dominante, do recessivo. Se a gente pega lá alelos para a cor do olho, existe alelo para a cor do olho verde, olho azul, enfim. Tudo bem? Eles podem estar em homozigose ou em heterozigose. O que seria em homozigose? O prefixo homo quer dizer igual. Então, os alelos, no caso, vão ser iguais. No caso do azão, homozigoto dominante. No caso do azinho, homozigoto recessivo. Tudo bem? No caso de heterozigose, o prefixo hetero quer dizer diferente, tá? Então quer dizer que eu vou ter um dominante e um recessivo. Aqui, no nosso exemplo, azinho ou mezinho. Tudo bem? Então, dominantes usamos letras maiúsculas, recessivos, letras minúsculas. Tudo bem? Gregor Mendel, então, foi um pesquisador, tá? Foi um estudioso, ele é monge, era monge, austríaco, viveu no século XIX, foi contemporâneo a Charles Darwin, tá? E ao nosso querido Wallace, que postularam lá, a teoria da evolução, tá? Estudava na República Tcheca, e trabalhava com ervilhas, tudo bem? Por que eu coloquei informações aqui de Watson e Crick, o pessoal lá que desvendou a estrutura, de alfa-hélice do DNA? Porque o Mendel, ele nunca usou a palavra gene, genética, cromossomo. Isso a gente só começou a utilizar lá na década de 60, de 1960. Por quê? Porque aí as pesquisas começaram a avançar bastante, e aí Watson e Crick, em 53, desvendaram essa estrutura, e com o advento, com a melhora do microscópio, a gente começou a visualizar melhor, como eram essas informações que a gente tinha, e aí a gente começou a usar a palavra genética. O Mendel nunca usou a palavra genética. Ele usava a palavra como caracteres, como características, assim como o Darwin, Por exemplo, lá o Darwin e o Lamarck da lei de transmissão dos caracteres adquiridos, tudo bem? Eles não chamavam ainda de gene, nenhum Darwin, nem o Mendel, nem ninguém nessa época não se tinha ainda essa informação, tá? O que o Mendel fez em sua primeira lei, tá? Ele trabalhava com ervilhas, ele analisou 8 características, como peso de semente, tamanho da vagem, se a flor era de uma cor ou de outra, se a flor estava na ponta da planta ou no meinho, tá? Mas na primeira lei ele só olhou uma característica, se era verde ou se era amarela, só a cor, tudo bem? Na segunda lei, posteriormente, a gente vai colocar mais características, por exemplo, a textura, se é liso, se é rugoso, mas neste primeiro
primeiro momento, apenas se é verde ou amarelo. Tudo bem? Como que foi o experimento? Ele cruzava ervilhas verdes com ervilhas amarelas, ervilhas puras, verdes com ervilhas puras, para essa característica, né, da cor amarela. Professor, como é que ele sabia que era puro? Para ele obter ervilhas puras, ele cruzava ervilha verde só com ervilha verde, até que nas gerações seguintes só nascessem ervilhas verdes. Então ele sabia que para esse caractere, essa ervilha era pura. Mesma coisa ele fez com as amarelas, né? Amarelo com amarelo, até que nas gerações seguintes só nascessem ervilhas amarelas. Assim ele sabia que essa ervilha era pura para esse caractere. Gametas, né, são feitos por meiose. Então, na hora que essa planta aqui, né, essa ervilha, for fazer, tá, um gameta, a meiose ela é reducional, é um tipo de divisão celular que é reducional. Então, só vai passar um dos alelos aqui, ou o alelo azinho ou o alelo azinho nesse caso. Então, o mesmo alelo, né, o alelo azinho. Mesma coisa vale para a ervilha que é azão-azão, ela só vai produzir alelos azão. Tá? Então, se um alelo azão desta ervilha aqui encontrar outro alelo azão da ervilha verde, a geração F1, né, que a geração parental vai produzir, é 100% amarela. Por quê? Porque o azão vai dominar o azinho e o azão, né, faz com que a característica seja amarela. Tá? O azinho só vai se manifestar, né, se for em homozigose, tá? Então só vai aparecer a característica verde se tiver dois azinhos lá, tudo bem? Basta ter um azão, uma cópia do azão, para manifestar a cor amarela. Beleza? Aqui a gente tem um caso de dominância completa, né? As dominâncias, né? A gente vai ver lá a codominância, ausência de dominância nas próximas aulas. Nesse primeiro momento, né, a gente tem aqui o primeiro casinho aqui de dominância completa. Então vamos lá. Ele encontra na geração F1, tá, ervilhas 100% amarelas, tá? O que ele fez? Ele autofecundou essa geração F1. Quando ele autofecundou essa geração F1, tá, ele cruzou ervilhas azão-azinho com azão-azinho. Professor, como é que ele autofecunda? Ele pega, bem trabalhoso, a parte masculina da planta, bate o pólen na parte feminina e acaba acontecendo a polinização. Tudo bem? Agora, se esses caras aqui só produziam um tipo de gameta, do azinho, né, ou do azão, aqui produzem dois tipos de gameta, ou gametazão ou gametazinho. Então a combinação vai ser diferente. A gente vai encontrar lá um azão-azão, dois azão-azinho e um azinho-azinho. Como assim? Primeiro com o primeiro, azão-azão. Primeiro com o segundo, azão-azinho. Segundo com o primeiro, azão-azinho. E segundo com o segundo, azinho-azinho. Tudo bem? Quais são as frequências que a gente encontra na geração F2? Né? A frequência genotípica. A frequência genotípica é quando a gente olha o genético. Sim, o nome já diz, genotípica. Então a gente vai olhar as letras. Então, um azão-azão para dois azão-azinho para um azinho-azinho. Assim como a frequência fenotípica. 3 amarelos, a fenotípica é o jeitão. 3 amarelos para um verde. Ah, professor, mas são 3 em 4. Aqui é 1 em 4, 2 em 4, 1 em 4 na genotípica. Como 4 no denominador é comum a todos, a gente ignora. Então vai ficar 1 azão-azão para 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho na frequência genotípica e 3 amarelos para 1 verde na frequência fenotípica. Então esse aqui foi o experimento que o Mendel fez em sua primeira lei. Tudo bem? Fechou.